O Eric trouxe essa informação durante a partida, né? Eu acho que de 30 jogos do Renato, o Michael foi o jogador que mais atuou. E nessa reta final, pensando em decisão de Libertadores, eu fico com a confiança que esse grupo precisa retomar para as atuações aparecerem um pouco mais automatizadas, já que coletivamente ainda não vejo grande evolução no trabalho do Renato com o Flamengo. E para a gente destrinchar o que foi esse jogo, como o Grafa trouxe um jogo que o primeiro tempo ali, até o Everton achar o tapa de sinuca ali para o Isla, estava pelo menos atravancado, né, com dificuldade o Flamengo, a gente chama a nossa equipe na transmissão, ou parte dela, né? O Guga aqui com a gente, o Guga Villani. Temos um PVC âncora também. Quase isso, né? Um dublê de âncora. Tudo bem, amigo? Tudo bem, boa Rafa? noite. Boa noite. Tudo bem. Anitia, Grafa. E aí, dá pé pro Flamengo? Foi a dúvida que eu coloquei no ar. A parte boa de estar aqui, nessa posição, é que eu posso passar a bola para vocês. Você pode né? fazer as duas coisas. Você pode Agora falar... tem âncora que opina, hein, Rafael? Ah, tem. Hoje eu tô me esgueirando, fazendo só o básico. Eu acho que a resposta que o Abel Ferreira conseguiu dar no Palmeiras é o que o Renato precisa fazer no Flamengo. Quanto mais o Flamengo entrar na pilha de isso aqui é Flamengo, tem que ganhar tudo, pior vai ser para o Flamengo em relação às duas coisas. Porque vai ter um desgaste físico muito grande. O que parece ter acontecido no Palmeiras é que o Abel conseguiu tirar o peso do brasileiro e dizer: vamos jogar bem todos os jogos. Porque a única maneira de chegar bem no dia 27 de novembro é jogar bem o Campeonato Brasileiro. E é a única maneira, jogar bem o Campeonato Brasileiro é a única maneira de chegar na pontuação mais alta, na classificação mais alta. Que se você perder a decisão, você vai estar classificado para a Libertadores do ano que vem. Então é isso que o Flamengo tem que fazer. O Flamengo tem que jogar bem este jogo, bem o próximo jogo, bem o outro jogo. E jogar melhor do que jogou hoje. O Flamengo não jogou mal, mas o Flamengo tem um potencial para jogar mais do que disputou hoje. E como foi essa história? Contar essa história do jogo, que teve um primeiro tempo que demorou, enfim, a andar, a engrenar, do lado né? do Flamengo. O primeiro tempo foi ruim. Eu concordo com vocês, assim, bem abaixo do que a gente imaginava. Só que eu vejo semelhanças no caminho do Palmeiras e do Flamengo. Eu acho que o torcedor do Atlético hoje se preocupa mais com o dia 27 do que com o Brasileirão. E com prudência, porque o Flamengo, que vem de... Agora essa é a segunda vitória nos últimos 7 jogos, é muito pouco. O Palmeiras ficou 7 jogos sem vencer, né? Só que aí os caras vão saindo do DM, o time vai ganhando corpo e o Palmeiras já tem 4 vitórias seguidas. Eu acho que as coisas vão andar para o Flamengo. Contra o Atlético Goianiense, contra a Chapecoense e contra o Bahia, é muito possível que o Flamengo faça 9 pontos. Não sei se vai fazer, eu acho muito provável. Porque os caras estão saindo do DM. E aí começa a ser outro time. O Michael, citado pela Anne, pelo Eric, né, que foi o cara que mais jogou com o Renato, já era assim com o Rogério. Porque quando os caras estavam sendo convocados e voltavam machucados, o Michael, que a torcida não conseguia ver pintado de ouro, era o que tinha para jogar. Só que a fase mudou, né? Agora ele justifica todo o investimento, tá? Ele arrisca tudo. Olha isso, gente. Essa batida de primeira. Sabe o que me lembrou? O gol do Dodô pelo Fluminense na Libertadores? Não foi? Arsenal de Sarandi? Foi. O Dodô jogou no ângulo, né? Mas era uma batida assim também, que ele teve que atrasar para bater de primeira. O Michel tá arriscando tudo, todos os dribles, 2 gols, enfim, melhor temporada dele desde que ele saiu do Goiás em 2019, mas eu acho o Atlético mais regular, até pelo tipo de campeonato. Eu acho que não dá para o Flamengo, sinceramente, posso até queimar a língua, no Brasileiro. Acho que com mais proximidade para o jogo da decisão da Libertadores, isso vai ser mais declarado, aberto, até porque, né, com a regularidade do Atlético, não depende só do Flamengo, depende do Atlético, que está mais inteiro para esse tipo de competição, para essa competição. Deixa eu contar só um bastidor aqui, porque eu acho que um dos grandes problemas que o Flamengo tem é a ausência do Arrascaeta, que hoje completou 10 jogos sem jogar. O último jogo dele foi contra o Atlético Paranaense, 3-0 no Maracanã, aquele jogo do Flamengo meio reserva, que ganhou do Atlético Paranaense 3-0 no Maracanã. O Flamengo trabalhou para não liberar o Arrascaeta, com uma razão objetiva e justa. Se o Arrascaeta não tem condição de jogo no Brasil, como é que ele vai viajar para a seleção do Uruguai? Então, o Flamengo conseguiu a não convocação do Arrascaeta, o Uruguai não convocou porque não era para convocar, mas também com o Flamengo apresentando as razões para não convocar. E ele fica aqui fazendo o trabalho físico, para provavelmente voltar
contra o São Paulo na semana que vem. Se não for contra o São Paulo, contra o Corinthians. Então, de 7 a 10 dias, o Arrascaeta vai estar em campo. O que é fundamental, porque você vai ver, a gente vai ver algumas imagens daqui a pouco, provavelmente, tem um vazio no meio-campo. Porque o Renato está abrindo, na minha opinião, a melhor formação que ele pode ter sem o Arrascaeta seria o Everton Ribeiro por dentro. Mas o Everton Ribeiro já conversou com o Renato e ele não quer jogar por dentro. Ele diz que aceita jogar por dentro no decorrer do jogo, ele está vindo por dentro para abrir o corredor para o Isla, mas ele não quer começar as partidas por dentro. Então fica os dois volantes, os dois pontas, os dois atacantes. E fica um vazio na faixa central do meio-campo, que o Arrascaeta é quem vai resolver o problema. Houve uma tentativa, né, PVC, com o próprio Andrés Pereira jogando um pouco mais adiantado. Mas a dificuldade para ele de se adaptar à função, né? Agora, o Andrés piorou na função dele também, né? O Andrés começou muito bem e ele nos últimos 3, 4 jogos, mesmo jogando contra o Atlético Mineiro, por exemplo, na função que jogou hoje, de segundo volante, contra o Atlético ele começou do lado esquerdo e depois ele veio para o meio. Ele não está conseguindo render o que já rendeu no início, na chegada ao Flamengo. Deixa eu aproveitar a última imagem só para dar um destaque para o Diego Alves, que vem falhando, né? E essa defesa foi importante, porque ele mantém o gol intacto, o Flamengo não toma gol. E para resgatar a confiança de um cara que é importante, né? É o goleiro titular do Flamengo, e passou meio despercebido, porque o time ganhou, o Michel fez 2 gols, o Atlético Goianiense pouco chegou. Quando ele foi exigido, ele fez essa defesa. E é uma defesaça cara a cara, mostrando frieza, ele não adivinha o que vai fazer o atacante, não fica afobado. E ó, com a mão esquerda ele faz a defesa, não é que ele a bola pega nele, não. Então, pouco a pouco o Flamengo vai se reforçando com caras que saem do DM e até recuperando jogadores que não vinham jogando bem. Como o Everton Ribeiro, que dá o passe para o Isla, é sensacional. Esse é o Everton Ribeiro que a gente conhece. Esse é o Diego Alves que a gente, né, conhece. Quase vocês 4, na verdade, falando sobre o jogo e sobre esse Flamengo, indicaram essa palavra, a questão da confiança. É como se a fase ruim do Palmeiras tivesse sido anterior e hoje o Flamengo estivesse passando pelo fim dessa instabilidade, ou buscando passar pelo fim dessa estabilidade. Então tem jogadores importantes ali, e se você cita o Diego Alves e fala também do Everton Ribeiro, eu ia puxar para o Grafa nesse sentido. O quanto que coletivamente o grupo, né, isso porque você teve muito tempo lá dentro, o grupo consegue interpretar esses momentos de alta e baixa numa mesma temporada. Entender a oscilação para dar uma resposta melhor ali na frente, enfim, ou com o passar dos jogos, e a volta de jogadores importantes que tem sido a ausência constante. É muito da gestão do grupo, né? O Renato gerir o grupo, a comissão técnica gerir, passar para os jogadores que é normal a estabilidade acontecer durante a temporada, que é difícil você manter um padrão de jogo 9 meses na temporada, com os jogos quarto do Flamengo, fez nas últimas 2 semanas 6 jogos. Essa semana é bizarra, né? Essa semana é bizarra. 4 jogos, Terça, sexta, segunda e sexta. Não tem como manter um padrão. Terça, sexta, segunda, quinta e domingo. Isso. Não tem, por mais que o jogador fale, não, Renato, eu estou bem, não, professor, eu estou bem, eu quero ir para o jogo, o desempenho não é o mesmo. A condição técnica, cognitiva, não é a mesma. Então não tem como você ter alto rendimento, ainda mais jogando numa sexta-feira à noite Série A. A gente não está acostumado. O jogador também, fisiologicamente, ele não está acostumado com isso. Então eu acho que é normal isso daí. E aí, mas o Renato, a comissão técnica, tem que ter essa gestão de grupo. Falar, vai acontecer isso, blindar o grupo por tudo que vem se falando, assim, porque até 25 dias atrás, o Palmeiras, depois da vitória do Flamengo contra o Juventude, se eu não me engano, o Palmeiras que estava numa fase ruim e o Flamengo estava numa fase boa. O Palmeiras ficou 7 jogos sem ganhar até aquele domingo em que o Flamengo empatou com o Cuiabá 0-0 e o Depois Palmeiras... do jogo do Juventude, não foi? Logo após o jogo do Juventude. O jogo do Juventude foi no domingo anterior. No domingo que o Flamengo empatou com o Cuiabá, que é quando começa a, entre aspas, crise do Flamengo, é o domingo em que o Palmeiras ganha do Internacional de 1-0 e encerra a sequência de 7 partidas sem vencer. Aí começa uma sequência do Flamengo sem vencer, que chegou a 4 jogos sem vitória, o que não acontecia desde novembro do ano passado. É que o Palmeiras ficou 7 jogos sem vencer, entre esses 7 jogos a classificação na Libertadores, né, os 2 empates contra o Atlético,
e o Flamengo passou 4 jogos sem vitória. Incrível, né, Rafa? Há 3 semanas eu achava que o Flamengo fosse atropelar o Palmeiras na final da Libertadores. Sim, Em 3 semanas, como tudo E essa mudou, né? semana a gente não consegue.